compartilhar aqui com vocês o Paint, que é o que eu sempre faço para poder escrever. Bem, o material que eu vou colocar é esse aqui mesmo, que eu vou estar printando aqui para vocês, mostrando. Vou colocar em 100%. Eita. Acho que pega tudo. Pegou. Calma aí. Agora sim. A gente tem aqui, né? A gente vai começar. Nas últimas aulas, o que eu fiz? Eu revi a parte de produtos notáveis, fatoração, expliquei os conceitos de equação de segundo grau, o que é uma raiz de equação de segundo grau, como é que você identifica, como é que identifica a ABC, o que são equações incompletas, o que são equações completas, toda essa parte de embasamento já foi feito nesses vídeos anteriores e nas aulas anteriores ao vivo. Aí hoje eu vou estar começando com equação de segundo grau incompleta, vou dar tudo, equação de segundo grau incompleta e a completa também, inclusive o estudo do discriminante, que é lá na parte de fórmula de Bhaskara, tentando aí terminar essa parte de equação de segundo grau, inclusive trazendo alguns probleminhas aí de aplicação. E aí eu finalizo esse material e finalizo a equação de segundo grau. Terça-feira não, nessa quinta-feira, ficou faltando uns 4 exercícios, se eu não me engano, da lista de exercícios que eu não consegui corrigir, que não deu tempo. E aí eu vou corrigir esses 4 exercícios junto com os exercícios dessa lista agora, do material 6. Então, tem uns pouquíssimos exercícios do material 5 que ficaram para ser corrigidos, e o material 6. Aí, na quinta-feira, eu vou fazer essa correção. Na terça-feira, como são 3 tempos de aula, possivelmente eu vou pegar o primeiro tempo para dar um conteúdozinho do material que está por vir, e os 2 últimos ficariam, então, para avaliação. Para não ficar assim, todos os 3 tempos para avaliação, que é muita coisa e a gente está atrasado, eu faria isso, tá? Vou adiantar um pedacinho, mas aí depois vai ter avaliação nos 2 últimos tempos. Então, vamos lá, né? Vamos começar aqui na equação, resolvendo as equações de segundo grau com uma incógnita. Vai fazendo uns barulhos assim. Pronto. E aí, beleza, já resolvi aqui o problema. E aí a gente tem a resolução aqui dessa equação de segundo grau com uma incógnita, ou seja, o que é incógnita? É a variável, né? O x, o y, o a, o que tiver lá elevado a 2. A gente tem as equações do segundo grau incompletas, então se elas fossem completas, elas teriam esse formato aqui, ax ao quadrado mais bx mais c igual a 0, que é quando você tem o a diferente de 0 sempre, porque senão não vai ser uma equação de segundo grau. E aí você tem o b e o c. O b igual a 0, porque quando você não identifica esse termo aqui, ó, como tá aqui, né, ax ao quadrado mais c, significa que o b é igual a 0, e o c é o termo que não tem x. E aí, então, a gente tem a equação reduzida do segundo grau, ax ao quadrado mais c igual a 0. Quando eu tiver essa equação reduzida, eu posso resolver de uma forma mais rápida, que é como se eu estivesse resolvendo uma equação de primeiro grau. Então, na equação do primeiro grau, aqui que está negativo, eu poderia trocar de lado e ela ficaria positivo. Esse 2, que a gente está trabalhando com as operações inversas, né? Que eu tenho uma subtração, passa para o outro lado como uma adição. E aí fica positivo. O inverso do quadrado seria a raiz quadrada. Por que eu coloco mais e menos na frente? A gente já vai entender. Deixa eu terminar de resolver que vocês vão entender.
Raiz de 64 é 8, porque 8 vezes 8 dá 64. Então, eu fico com as raízes da equação, menos 8 e mais 8. Por que eu coloco o mais e o menos na frente? Porque se eu colocar aqui o menos 8 ao quadrado, menos 8 ao quadrado é menos 8 vezes menos 8, e 8 vezes 8 dá 64, e menos com menos dá mais, fica o valor positivo. E 8 ao quadrado também dá 64. Então, tanto o número negativo ao quadrado quanto o número positivo ao quadrado dão resultados positivos. Então, aqui eu tenho x ao quadrado igual a 64, eu tenho que considerar, então, os valores positivos e negativos. Então, além de eu trabalhar com a operação inversa aqui, eu tenho que tomar esse pequeno cuidado de colocar o mais e menos na frente, porque ele vai admitir respostas positivas e negativas como solução do problema, como solução da equação. Então, as raízes são menos 8 e 8. Nesse formato aqui, ax ao quadrado mais c igual a 0. E aí, eu tenho esse problema resolvido. Tá fazendo um barulhinho, gente? Toda hora alguém de fora tá tentando entrar e eu tô negando, tá? Aí fica fazendo esse barulhinho de alguém tentando participar da reunião, que foi o que deu problema na turma de vocês da outra vez, foi quando eu aceitei. Agora eu tô esperta. Muito bem. E aí, uma forma de você entender o que é o x1 menos 8 e o x2, 8, ser raiz dessa equação, é que o x ao quadrado menos 64 é uma diferença de dois quadrados. Na aula de fatoração, eu expliquei que a gente resolve qualquer diferença de dois quadrados como a diferença, o produto da diferença pelo produto da soma, ou o contrário, o produto da soma pelo produto da diferença. Então, a gente pode escrever x ao quadrado menos 64 como x menos 8 vezes x mais 8 igual a zero. E o que significa ser raiz? Que a gente sempre volta nessa questão. Ser raiz é o seguinte, isso aqui é um produto. Eu tenho x menos 8 vezes x mais 8. Um produto só pode dar zero se esse primeiro aqui der zero ou o segundo der zero. E aí volta lá no conceito da raiz, né? Para que esse produto seja zero, essa sentença seja verdadeira. Então, como é que o 8 dá aqui, esse primeiro, né, dá zero? Se eu colocar o 8 positivo no lugar do x, 8 menos 8 dá zero. E aqui, como é que o segundo termo dá zero? Se eu coloco menos 8 no lugar do x, menos 8 mais 8 dá zero. Então, menos 8 e 8 são os valores que zeram a equação. E aí, muitas vezes, vocês vão encontrar raízes ou zeros da equação, tá? Que são os outros números. Ou o valor de x, ou raízes, ou zeros. Significa a mesma coisa, porque são esses valores que zeram a equação, tá? E aí, essa é a forma mais rápida de você resolver esse tipo de equação incompleta. Se eu tiver aqui como no exemplo 2, ó, só x ao quadrado e só número, também vai acontecer a mesma coisa. Eu não tenho o termo que acompanha o x, só tenho x ao quadrado e número. Então, eu fico aqui, ó, jogo esse menos 1 para o outro lado, ele vai mais 1. Já sei que eu posso resolver igual a equação de primeiro grau, né? 8,61 mais 1 dá 9,61. Isso aqui está ao quadrado ainda, que eu fui consertar, acabei consertando demais. Na turma da tarde eu consertei material, tinha alguns errinhos, consertei demais. Esse 2 vai passar, então, para o outro lado, como mais ou menos raiz de 9,61. Depois eu volto aqui nesse 9,61, tá? Mas se você tirar a raiz dele na calculadora, dá 3,1. Então, fica mais ou menos a raiz de 3,1. Então, as raízes são menos 3,1 e 3,1. E aí, a gente tem aqui o exemplo 3, né? De novo, eu só tenho quem acompanha o x ao quadrado e o número. Sei que eu posso resolver igual uma equação de primeiro grau. Jogo menos 4 para o outro lado, vai mais 4. E aí, 12 mais 4 dá 16.
Esse 9 que está aqui multiplicando, ele passa para baixo dividindo, que eu estou trabalhando com as operações inversas. Fiquei com x ao quadrado, esse x ao quadrado para passar para o outro lado vai como mais ou menos a raiz de 16 nonos. E como é que eu tiro a raiz de fração? É só tirar a raiz do número de cima e a raiz do número de baixo. Então, raiz de 16 é 4 e raiz de 9 é 3. E aí eu vou ter, então, as raízes menos 4 terços e 4 terços, menos 4 terços e 4 terços positivos. Aí uma observação nesse momento interessante seria sobre as notações do x, tá? Como são duas raízes, eles geralmente, né, nos livros, na internet, se você for procurar algum material, tem lá assim, ó, x1, x2 é uma notação para duas raízes, x linha, x duas linhas. Então, vai variar essa notação aí, e eu estou sempre trazendo as duas ao longo do material, só para diferenciar uma da outra, né? Colocar uma diferente da outra. Eu estou usando x1, x2 ou x linha, x duas linhas, tá? Que aparecem essas duas formas nos materiais didáticos aí para frente. O quarto exemplo, eu trouxe uma equação que não está na forma reduzida. O que é a forma reduzida? É essa forma aqui, ax ao quadrado mais bx mais c igual a zero. Ela está completamente desorganizada ainda, não está resolvida por completo. Tem um produto aqui de polinômios na frente, tem aqui igual a x ao cubo menos 7x ao quadrado. Então, tem algumas coisas que você vai ter que organizar antes de ver qual é o tipo dessa equação. E aí, como é que você organiza? Fazendo primeiro o produto, né, dos polinômios. Então, 2x vezes x, 2x ao quadrado. 2x vezes 2, 4x. Menos 1 vezes x, menos 1 vezes 2, menos 2. E aí, depois que eu fizer isso, eu posso jogar esse 3 para cá, que está positivo, ele vem negativo, e eu jogo esse menos 7x ao quadrado para cá, que negativo ele está positivo. O resto eu só repetir. E aí eu organizei dessa forma porque a gente tem que reduzir os termos semelhantes. Então eu juntei lá, botei um do ladinho do outro, quem tem x ao quadrado, e um do ladinho do outro, todo mundo que tem x. Mas só troquei mesmo o sinal de 3x e de 7x ao quadrado. E aí aqui eu fico, né, na frente com 2x mais 2x ao quadrado mais 7x ao quadrado, que dá 9x ao quadrado. E aqui, ó, 4 menos x dá 3, 3 menos 3 dá 0. Então, isso aqui vai sumir, e aí eu fico com menos 2 aqui. Esse menos 2, como ficou nesse formato do ax mais c, né? Ax ao quadrado mais c, ou seja, só tem o termo que tem o x ao quadrado e o termo independente igual a 0, eu posso trabalhar com uma equação de primeiro grau, jogo esse menos 2 para o outro lado, ficando 2 positivo, e aqui esse 9 que está multiplicando, passo ele para baixo aqui dividindo. O quadrado, eu sempre vou passar como mais ou menos a raiz desse número. E aí, o que vai acontecer? O 9 tem raiz que é 3, mas o 2 não vai ter raiz exata. Então, a gente deixa na forma de raiz de 2 e fica com as raízes menos raiz de 2 sobre 3 e raiz de 2 sobre 3 como respostas aí para as nossas raízes, para os valores de x. E aí, a observação, né, que entra aqui. Não, todas as raízes, quando a gente vai resolver uma equação de segundo grau, aqui nesse nosso momento, a gente está resolvendo essa equação para números reais. E quem são os números reais? Os números reais são os números racionais, e aí nos racionais a gente tem lá os números naturais, a gente tem os números inteiros, mais quem? Mais tudo que eu transformo para fração, que são as frações, os decimais e as dízimas periódicas. Então, tudo isso aqui é racional, que é número real, mais os irracionais. Pode ficar qualquer resposta dessa. E quem são os irracionais? São as dízimas não periódicas
e as raízes, as letras, né? As raízes não exatas, as letras, tipo π, que são dízimas não periódicas também. Então, aqui, ó, por exemplo, 8 é um número natural, que também é racional. O -8 é um número inteiro, que também é racional. A gente tem aqui, ó, dois números decimais, positivo e negativo, que são números racionais, como resposta da equação. Aqui, -4/3 e 4/3, que são frações positivas e negativas, que são números racionais, como resposta da fração. E aqui, no exemplo 4, a gente tem números irracionais, sem problema nenhum, como resposta da fração. Então, por mais que fique assim meio feioso em alguns momentos, está correto, tá? Pode ficar um número irracional sem problema nenhum, como resposta de qualquer equação de segundo grau. E aí, o último exemplo é quase que uma observação, na verdade. Se eu tiver aqui x² mais 9, e aí eu só tenho o termo que acompanha x2 e o termo independente, e como eu vou trabalhar com ele como uma equação de primeiro grau, eu jogo mais 9 para o outro lado e fico com o -9. E aí, se eu fosse continuar essa equação, eu ficaria com x² não, x mais ou menos, né, raiz de -9. E o problema fica aqui. Não existe raiz quadrada de -9, porque se ela existisse, teoricamente, ela seria -3, mas a gente já viu que -3 vezes -3 dá mais 9. É igual a mais 9 e não -9. Então, não existe nenhum número multiplicado por ele mesmo, que é o conceito da raiz quadrada, que resulte em -9. Então, essa equação não tem raiz real. Então, se não for qualquer número real, e aí a gente tem os números racionais e os irracionais aí, contando como os números reais, pode ser que ela ainda não tenha raiz no campo dos reais. Então, isso também é possível, que não exista solução para a equação de segundo grau. Muito bem. Deixa eu ver aqui o meu material, se tem alguma coisa para baixo disso. Tá. E aí, relacionado a esse primeiro tipo de equação de segundo grau incompleta, o que a gente tem, né? Resumindo, que se ela for desse tipo, ax² mais c, que é aquela em que o b é igual a zero, que não aparece o bx, as raízes são sempre opostas, reais e diferentes. Então, eu vou dar uma voltinha aqui, ó, para vocês verem. Aqui, ó, elas são sempre opostas. Opostas é com sinal trocado. -8, 8. -3,1, 3,1. -4/3, 4/3. Menos raiz de 2 sobre 3, raiz de 2 sobre 3. Elas sempre vão ser opostas, reais e diferentes, que números opostos são diferentes. Ou não apresentam raízes reais. Então, isso aí foi mais um resuminho. E aí tem dois exercíciozinhos aqui, antes da gente começar, que eu vou printar bonitinho, o segundo exemplo, o segundo tópico, né, de equações de segundo grau incompleta, que resolve de um jeito diferente. Só que como eu falei que eu vou bem devagarinho, eu quero saber de vocês, pode falar ou pode escrever no chat, se vocês entenderam essa primeira parte. Kaique, sim. Yasmin, sim. E o Matheus? Matheus, sim. Beleza. E aí, então, a gente vai começar a ver, deixa eu printar aqui, que é o segundo tipo de... que é mais fácil de se resolver ainda, de equação incompleta. Esse tipo de equação aqui, lembrando, né, que ela na forma reduzida é sempre ax² mais bx mais c igual a zero, em que o a sempre vai ser diferente de zero, mas aqui o que não está aparecendo nessa equação reduzida é o valor de c. Como esse c, que é o termo independente, ele não está aparecendo, ele é igual a zero.
e se ele é igual a zero, é uma equação incompleta. E aí, como é que eu vou resolver esse tipo de equação incompleta? Usando a fatoração, que a gente já aprendeu, e é aquela fatoração mais básica, que é a fatoração por evidência. Então, aqui eu tenho x aparecendo, boto x lá em evidência, x ao quadrado é x vezes x, divididos por x vai dar 1x, que fica aqui dentro do parênteses, e x dividido por x dá 1, que fica aqui dentro do parênteses. Então, o termo que se repete em evidência, o resultado da divisão dentro do parênteses. E aí, de novo, a gente tem aqui x vezes x mais 1. A gente tem um produto. Quando que um produto dá igual a zero? Se esse primeiro termo for zero ou se o segundo termo for zero. Então, eu igualei aqui o x a zero e igualei o x mais 1 a zero. O x mais 1 igual a zero é uma equação de primeiro grau. Aí o mais 1 que passa para o outro lado vai menos 1, e eu fico com as raízes, então, 0 e menos 1, tá? Lembrando que eu estou oscilando aqui as notações, né? X linhas, x duas linhas com x1 e x2. Mas são raízes, então, dessa equação, o 0 e menos 1. E aí, já chegamos na solução. Mesma coisa aqui embaixo, ó. 5x ao quadrado mais 6x é igual a 0. Aqui está se repetindo o x e o x, coloco um x em evidência. Quando eu tiver lá os 5x ao quadrado, que é 5 vezes x, divididos por x, cortei, fiquei com 5x, que é o resultado da divisão. E o 6x divididos por x, cortei, fico com 6, que é o resultado da divisão. Então, aqui são os resultados de divisão, aqui o termo está se repetindo. Nesse produto, ou o primeiro termo vai ser zero, ou o segundo termo vai ser zero. Então, eu escrevi aqui, ó, x vai ser igual a zero, ou 5x mais 6 é igual a zero. E aí, o mais 6, quando eu passo para o outro lado, vai menos 6. O 5 que está multiplicando, quando eu troco de lado, vai dividindo. Então, eu fico com uma raiz zero e a outra raiz menos 6 quintos. Então, são essas duas raízes dessa equação de segundo grau. O exemplo 3 é só para mostrar um que tem número e letra se repetindo, tá? Aqui o que se repete é o y, boto o y em evidência, mas 4 e 2 são múltiplos de 2. Então, 2 eu também posso colocar em evidência. E aí, quando eu divido 4y ao quadrado, que é 4y vezes y, por 2y, 4 dividido por 2 dá 2, y por y some, sobra só 2y aqui, e 2y dividido por 2y, qualquer número dividido por ele mesmo, dá 1. E aí aqui era negativo, ficou menos 1. E aí, quando é que isso aqui vai ser, esse produto vai ser igual a zero? Quando o primeiro termo for igual a zero, ou o segundo termo for igual a zero. Escrevi aqui, tá? O primeiro igual a zero, o segundo igual a zero. Aqui está multiplicando, passa para o outro lado dividindo. 0 dividido por 2 dá 0 também. E aqui o menos 1, passei para o outro lado, positivo. O 2 está multiplicando, passei dividindo. Então, eu fico com 0 e y igual a meio. São as duas raízes, então, desta equação usando fatoração. Então, se for esse tipo e quiser resolver mais rápido, pode usar fatoração para resolver. E aí, o que a gente observa, né, nessas soluções? Que toda equação desse tipo, que o c é igual a 0, eu continuo tendo sempre duas raízes diferentes, sendo que uma delas sempre vai ser 0. E aqui, ó, sempre achei, independente de qual foi o termo que eu botei, né, em evidência, aqui o x igual a 0, o x igual a 0, o y igual a 0. Então, toda equação desse tipo, uma das raízes é 0 e uma é diferente de 0. E aí, agora que eu me lembrei o que era, eu trouxe dois exemplos resolvidos, que é dessa parte conceitual, que pode aparecer e vocês vão ver como, e vem aí, então, o último tipo de equação incompleta. Então, aqui nessa equação, o que a gente tem? X ao quadrado menos 6x mais p mais 5 igual a 0. Observa que a variável da equação é o que está com elevado a 2. Então, aqui a variável é x. Só que eu também tenho um p e ele pede para calcular o valor desse p. Toda vez que tiver assim, uma segunda variável numa equação de segundo grau, sempre vai ser uma questão mais teórica, que ele quer que você tenha amarrado os conceitos que foram aprendidos. Então, aqui, ele está te dando essa equação e ele pede que uma das raízes seja nula.
A gente acabou de ver que as raízes sempre vai ter uma raiz nula nesse tipo de equação de segundo grau. Ax ao quadrado mais bx igual a zero. Uma das raízes sempre vai ser nula. Por quê? Porque aqui eu vou colocar o x em evidência, aqui vai sobrar ax mais b. E aí esse primeiro, o x vai ser igual a zero e depois ax mais b igual a zero. Sempre tem uma raiz nula. E aí o que a gente sabe, né? Que essa equação aqui, quem é que está igual a zero? O C, é o termo independente lá da equação. E quem está representando aqui o meu C? Nessa equação, o meu A vale 1, quando não está aparecendo nada é 1. O meu B vale menos 6, que aqui tem um menoszinho, ó, menos C. E o menos 6, quer dizer, e o meu C é tudo que sobrou que não tem X. Então, o meu C é P mais 5. Se eu sei que para minha raiz ser nula, o meu C tem que ser igual a zero, porque está dentro aqui desse tipo de equação, é só eu igualar o P mais 5 a zero, que foi o que eu fiz aqui. E aí, mais 5, quando eu troco de lado, já que é uma equação de primeiro grau, vai menos 5 e eu descubro aqui, então, o valor de P. Então, essas questões das variáveis, meu filho tocou lá, gente, eu vou atender. Só terminando aqui. Me aguarde aí que já volto. Essas questões da variável, ele sempre vai ser... ele vai cair, se tiver uma segunda variável, nessas questões bem teóricas, que você tem que saber bem o conceito. Só um instantinho. Voltei. Aí, vamos então para o segundo exemplo, né? Acabou que eu não parei no ponto que eu achei que eu fosse parar. Vou continuar até eu dar uma cansada e depois eu paro a gravação. E aí, o segundo exemplo tem o seguinte, ó. O dobro do quadrado, aí vem uma sentença. Isso pode acontecer no primeiro exemplo também, tá? Que você transforma numa equação e resolve a equação. Isso pode acontecer na completa, na incompleta, que são os exemplos de sentenças. Então, ele fala o dobro, o que é o dobro? 2 vezes do quadrado de um número. O quadrado de um número é x ao quadrado. Esse negativo, ser um número negativo, a gente guarda para o final. Guarda essa informação quietinha. Adicionado mais ao triplo dele. O triplo de um número é 3 vezes x. Vai ser igual a zero. Igual a zero. Só um instantinho. Muriel, fechou a porta da cozinha? Fecha para a mamãe, por favor, tá? Com a chave. Que a mamãe tá dando aula. Obrigada, filho. E aí, aqui ficou uma equação do tipo ax ao quadrado mais bx. O termo que está se repetindo é o x, coloca ele em evidência. E aí vai sobrar aqui, né? Eu tenho 2x, tirei 1, fiquei com 2x. Aqui, quando eu tirar o x, eu fico com 3. Então, vai ficar 2x mais 3 igual a zero. Ou o primeiro termo vai ser zero, ou o segundo termo vai ser zero. Aqui já está resolvido. Aqui mais 3, eu passo para o outro lado, menos 3. O 2 está multiplicando, eu passo para o outro lado, dividindo. E aí, por que eu deixei aqui o x igual a menos 3 meios de vermelho? Eu deixei ele de vermelho porque ele está falando o seguinte, apesar dele ter duas raízes, que é o x igual a zero e o x igual a menos 3 meios, ele tem essas duas raízes, mas a resposta é um número negativo. Então, as questões que são contextualizadas, por mais que você tenha duas raízes diferentes, você tem que prestar atenção na contextualização do problema. Se ele quer só um número negativo, você exclui o zero, porque zero, inclusive, é um elemento neutro, não é nem positivo nem negativo. Então, você fica apenas com essa resposta, por isso que está aqui de vermelhinho, x igual a menos 3 meios de vermelho, que é a única solução desse problema, desconsiderando, então, o x igual a zero. Tá legal? E aí vem aqui as equações semelhantes
para serem resolvidas com um probleminha para a gente ir para essa última aqui que eu vou printar. Mas aí, antes de printar, eu quero saber se vocês entenderam esse caso, que é o caso 2, né, da letra B. Kaique, Yasmin e Matheus. Kaique, sim. Yasmin, sim. Matheus, sim. Show. Então, beleza. Eu vou fechar aqui a porta, porque meu filho é barulhento, vai ligar a televisão nas alturas. Ele hoje não veio nem dar oi para vocês, né? Geralmente ele vem. E aí, mas ele não veio ainda. E aí eu vou printar direitinho o último tipo de equação incompleta. Muito bem. Aí a gente tem a seguinte, eu não botei lá no Paint, né? Eu faço isso às vezes. Ax ao quadrado igual a zero, que é o último tipo. Bem, a gente tem toda a equação do segundo grau nesse formato. Se esse termo não está aparecendo, esse termo não está aparecendo, só tem o primeiro igual a zero, significa que o B igual a zero e o C igual a zero. E aí eu dei um exemplo aqui só, também não tem exercício, porque a gente fala que é quase que uma equação trivial, né? A gente tem 3, que é um número, isso pelo raciocínio lógico, né? A gente tem 3, que é um número diferente de zero. E a gente tem x aqui, que é o mesmo valor, né? X ao quadrado é x vezes x, igual a zero. Qual a única possibilidade desse produto dar zero? Se o x for zero, né? E se o primeiro x é zero, é lógico que o segundo também é zero. Então, se eu tiver só o primeiro termo, a única possibilidade é que o valor seja zero. Resolvendo mais ou menos como a primeira equação, aqui eu tenho 3 multiplicando. Eu jogo esse 3 para baixo dividindo, 0 dividido por 3 dá zero. E eu não preciso nem colocar mais ou menos, porque zero é elemento neutro, já falei, né? Raiz de zero vai dar zero. Então, toda equação do segundo grau do tipo ax ao quadrado igual a zero, com b igual a zero e c igual a zero, sempre vão ter duas raízes reais iguais a zero. Então, o que a gente viu, né? Que as raízes, a gente já está começando a ver, que as raízes podem ser números racionais, números irracionais, ou seja, pode ser qualquer número real, que elas podem ser diferentes, que foi o caso da letra A e da letra B, dos casos, né, da A e da B. Elas podem ser iguais, não existe uma regra específica para isso. É claro que com o tempo vocês vão descobrir quais que são as diferentes, quais que são as iguais, algumas vocês vão ter que decorar, quando é que dá igual, quando é que dá diferente, quando a gente aprender a fórmula de Bhaskara, mas pode ter todo tipo de raiz, inclusive não ter raiz, que a gente viu, né? Então, isso tudo já está aparecendo para a gente antes da gente estudar Bhaskara, que é o objetivo da aula de hoje. E aí, então, vem as equações de segundo grau completas. Essa aí eu não vou nem perguntar se vocês entenderam, que eu acho que vocês entenderam, né? E aí vem as equações de segundo grau completas, tá? E aí eu vou dar duas formas. Não, uma forma de vocês resolverem usando a fatoração, e depois eu já vou dar a ideia de Bhaskara completando os quadrados. E aí eu acho que vocês vão entender direitinho como é que a gente chega na fórmula de Bhaskara. Deixa eu... Tô perdida aqui no meu próprio material. Achei. Então, vamos começar aqui. Deixa eu começar lendo, que aí eu vou cortar essa parte. Toda equação de segundo grau completa é um trinômio. Um trinômio significa isso aqui, ó, tem 3 termos, que pode ser um trinômio quadrado perfeito. Quando que é um trinômio quadrado perfeito? Quando se enquadra naqueles casos assim, ó, a mais b ao quadrado é igual a ao quadrado mais 2 vezes o quadrado do primeiro vezes o segundo, mais o quadrado do segundo. Então, se for um trinômio quadrado perfeito, isso aqui, ó, esse trinômio, eu posso voltar para o quadrado da soma ou para o quadrado da diferença. Lembrando que de um para o outro, quem viu as aulas anteriores, só muda o sinal aqui do meio. Ou pode ser o resultado de um produto da forma. O que significa isso? Esse trinômio é isso aqui, ó, x ao quadrado mais a soma com x mais o produto. Então, a soma aqui é o a mais b, e o produto vai ser o A vezes B. Então, eu tenho um trinômio que eu posso depois
fatorar da forma x mais a vezes x mais b. Então, o que a gente aprendeu na aula de fatoração continua valendo aqui. Pode ser que esse seja um trinômio quadrado perfeito ou um trinômio que eu possa transformar no produto da forma, que é isso aqui. E a gente pode usar a fatoração para resolver a equação de segundo grau, se for possível, né? Se enquadrar num desses dois casos. Assim como lá naquele primeiro, era o quadrado da diferença, que eu fiz lá x menos 8, que era x ao quadrado menos 64, eu transformei em x menos 8 vezes x mais 8. Também usei a fatoração, que seria uma forma de resolver aquele problema também, tá? Não é trinômio, ele é a diferença de dois quadrados, seria outra forma de fatorar, mas também estou usando a fatoração para resolver o problema, tá? Então, usar a fatoração é uma das formas de resolver os problemas. E aí eu vou colocar aqui quais foram os exemplos que eu trouxe, usando a fatoração das duas formas possíveis, tá? Então, a primeira forma, né? Eu dei dois exemplos aqui, usando o quadrado perfeito, e dois que vão resultar no produto da forma, que é para a gente ver como é que a gente resolveria isso. Então, aqui, ó, como é que eu sei que um trinômio é quadrado perfeito? Para começar, a dica é, esse número aqui sempre vai ser o quadrado de alguém, então x ao quadrado é o quadrado de x, e o 36 é o quadrado de 6. Então, aqui como é menos, eu posso escrever x menos 6 ao quadrado e verificar se ele resulta nesse trinômio. Aí, o que falta para eu verificar se ele resulta nesse trinômio? Esse termo do meio aqui tem que ser duas vezes o primeiro vezes o segundo. Como a gente descobriu aqui que o primeiro é x e o segundo é 6, se eu fizer isso aqui e resultar nesse termo do meio, significa que isso está correto. E, de fato, 2 vezes 6 dá 12. Então, esse trinômio aqui é um trinômio quadrado perfeito. Eu posso escrever ele na forma do quadrado da diferença, porque aqui tem um menos. X menos 6 ao quadrado igual a zero. E aí, de novo, né? X menos 6 ao quadrado é x menos 6 vezes x menos 6 igual a zero. Quando que um produto dá igual a zero? Quando o primeiro termo for zero ou quando o segundo termo for zero. Como os dois termos são iguais, eu coloquei uma vez só, x menos 6 é igual a zero. E aí o menos 6, quando eu passo para o outro lado, ele vai positivo. E por que eu tenho duas raízes reais e iguais? Igual naquele caso lá da letra C. Porque aqui, ó, sendo raiz da equação, 6 menos 6 é que dá zero. E aqui eu tenho outra, ó, 6 menos 6 que dá zero. Ela está aparecendo duas vezes, no primeiro e no segundo produto. Então, quando a gente, mesmo que a gente ache uma raiz só, em equação de segundo grau, a gente fala que a gente tem duas raízes reais e iguais, tá? E não somente uma. Isso, às vezes, é até pegadinha de concurso. Embaixo também é um trinômio quadrado perfeito. Então, eu tenho aqui 4x ao quadrado, que é o quadrado de quem? De 2x, e o 9, que é o quadrado de 3. Então, e aqui é uma soma, então eu posso escrever como o quadrado da soma de 2x mais 3 e verificar esse termo do meio, né? Duas vezes. O primeiro, nesse caso, seria 2x, o segundo seria 3. 2 vezes 2x, 4x. 4x vezes 3 dá 12x, que é exatamente o que a gente tem aqui no meio. Então, esse trinômio é um trinômio quadrado perfeito. Isso aqui está escrito de forma correta. E aí, quando esse quadrado vai ser igual a zero? Quando 2x mais 3 for zero, que eu não preciso escrever duas vezes, porque eu já mostrei aqui para vocês que vai se repetir. E aí, o mais 3 passa para o outro lado, menos 3. O 2 que está multiplicando passa para baixo, dividindo. E aí, eu fico com x igual a menos 3 meios. E são duas raízes, de novo, ó. Duas raízes reais iguais a menos 3 meios, tá? Sempre que eu tiver um trinômio quadrado perfeito, eu faço essa observação lá embaixo, tá? Sempre que eu tiver um trinômio quadrado perfeito, eu sempre vou ter duas raízes reais e iguais. E isso a gente vai ver bem lá no estudo do delta, se eu não me engano, quando a gente estiver já quase finalizando e faço essa observação lá embaixo. E aí o exemplo 3 e o 4 seria o produto da forma. Como é que eu identifico o produto da forma? Aqui também vai ser um quadrado, só que aqui o menos 21 não é quadrado de nenhum número. Então, eu já sei que não se pode se fatorar da mesma forma que o anterior. E aí, como é que eu começo, né? Testando isso aqui como um produto da forma. Eu vou pegar esse 21 e vou escrever todos os divisores de 21.
Então, eu sempre começo pelo 1 e pelo 21, que o 1 é divisor de qualquer número, e 21 é divisor de 21, que todo número é divisor dele mesmo. E porque 1 vezes 21 dá 21. Depois eu vou para o próximo divisor. Então, 21 está na tabuada do 3. 21 dividido por 3 dá 7. E não tem mais nenhum outro divisores, só tem esses 4 mesmo. E aí, o resultado que eu quero, as raízes que eu quero, né? O A e o B daquele produto assim, ó, x mais A vezes x mais B, esse A e esse B, ele vai ser ou o resultado de 1 com 21 ou o resultado de 3 com 7. Eu explico isso na aula de fatoração, que eu não sei se vocês assistiram. Tem que assistir para entender bem essa parte. Vai ser um dos dois. Ou é 1 vezes 21, que dá 21, ou 3 vezes 7, que dá 21, já que isso aqui vai ser sempre o produto. Como o produto é negativo, está aqui menos 21, significa que eu tenho a multiplicação de um número positivo e um número negativo. Eu também expliquei isso no produto da forma e na correção dos exercícios também. Então, ou vai ser menos 1 e 21, ou vai ser menos 21 e 1. Ou vai ser menos 3 e 7, ou 7 menos 3 para dar o produto menos 21. Só que a soma ser positiva indica que o maior número é positivo. Tem que ficar igual esse sinalzinho aqui, tá? O maior é positivo. Então, significa que o 21 é positivo e o 1 que é negativo, e aqui o 7 que é positivo e o 3 que é negativo. E aí eu faço essa conta aqui, ó. Menos 1 mais 21 dá 20 e menos 3 mais 7 dá 4. Como a minha soma é 4, a minha respostinha está aqui de vermelho. E aí eu posso escrever x menos 3 vezes x mais 7 igual a zero. E quando que um produto dá zero? Quando o primeiro termo for zero, está aqui, ou quando o segundo termo for zero, está aqui. E aí, esse menos 3, quando eu troco de lado, ele fica positivo. O mais 7, quando eu troco de lado, fica negativo. E as minhas raízes, então, são 3 e menos 7. E aí, eu volto lá na fatoração. Por isso que eu fico tentando evitar toda hora que eu falo, às vezes eu me conserto. O A e B não são os valores das raízes da equação. Observa que o meu A aqui foi menos 3 e o meu B foi mais 7. Só que as raízes têm os sinais contrários, ó. 3 e menos 7. Por quê? Porque é isso aqui é o que zera a equação. 3 menos 3 é o que dá zero. E aqui, o menos 7 mais 7 é o que dá zero. Então, o que eu quero descobrir é o valor do x. Quem é o valor que resulta naquele valor zerado, né? Para que essa sentença seja verdadeira. O exemplo 4, também baseado na faturação desse produto da forma, o produto é menos 13. Quando eu começar lá pelos divisores de 13, como 13 é um número primo, só é divisível por 1 e por ele mesmo. Então, só existe 1 e 13 de divisores. Aí, o que a gente tem que observar? O sinal, que é negativo, um vai ser negativo e um positivo. Como aqui o resultado da soma ele está negativo, significa que o maior também é negativo. Isso significa que o 13 é que vai ser negativo e o 1 que vai ser positivo. Quando eu somar 1 com menos 3 ou menos 13 mais 1, tanto faz, vai dar o menos 12, só para a gente conferir que dá aqui o resultado da soma. Isso significa que eu posso escrever x mais 1 e x menos 13 igual a zero para fatorar esse trinômio, tá? E aí, como é que esse produto dá zero de novo, né? Quando esse primeiro aqui for zero, ou quando o segundo for zero. E aí eu escrevo isso. Mais 1 quando eu passo para o outro lado dá menos 1, menos 13 quando eu passo para o outro lado dá mais 13. Então, aqui de novo, se eu colocar menos 1 aqui, menos 1 mais 1 é o que dá zero, e aqui o 13 menos o 13 é o que dá zero. São com os sinais trocados do A e do B que a gente acha, sempre, tá? Então, as raízes são menos 1 e 13. E aí vem aqui uns exercícios basicões para vocês resolverem fatorando, usando aquela parte de fatoração que vocês já conhecem, que é transformar num quadrado perfeito, quer dizer, vocês já deveriam conhecer se tivessem assistido as aulas anteriores e feito os exercícios, que é fatorar num quadrado perfeito, ou usar um produto da forma, e achar as raízes da equação desta forma. E aí, de novo, né, como eu já fiz essa parte, e cada pedacinho eu vou sempre parar para perguntar se vocês compreenderam porque
tudo tem que ficar bem entendidinho até então. Então, por enquanto tá tudo tranquilo, Kaique, Matheus e Yasmin. Yasmin, sim. Kaique, sim. Matheus, sim. Ótimo. Muito bem. E aí, o que a gente tem, então? Vamos para lá. Tem determinados trinômios, como, por exemplo, aqui o 4y ao quadrado mais 8y mais 3 igual a zero, que a gente não consegue fatorar usando uns métodos acima. Não significa que não existe fatoração, mas a gente não consegue fatorar usando nenhum método acima, tá? Nenhum método de fatoração que a gente conheça. E aí, o que a gente faz? A gente pode usar uma técnica que se chama completando quadrados, que vai ser o que vai dar a ideia de como é que se resolve, como é que completa os quadrados para chegar na fórmula de Bhaskara. Vocês não vão precisar entender a teoria, não, dessa parte. Só decorar a fórmula mesmo, para poder usar a fórmula de Bhaskara. E aí, como é que é a ideia, né? Para a gente fazer um exemplo numérico para ir para a fórmula, que vai ser logo abaixo. Aqui está escrito outra coisa, mas dá para entender dá para pegar tudo que tem aqui que me interessa. A gente faz o seguinte, ó. Nessa equação aqui, a gente vai, primeira coisa, isolar o C. O valor do C, e aí mais 3 a gente joga para cá, e ele fica menos 3. E aí, essa parte aqui é que a gente vai completar o quadrado. A gente tem 4y ao quadrado mais 8y. Mas, aí deveria ter um outro número aqui para ser um trinômio quadrado perfeito. Esse 4y aqui é 2y ao quadrado, que originou 4y ao quadrado. Esse daqui do meio deveria ser 2 vezes o primeiro, que é o 2y, vezes o segundo, que eu não sei o valor. E aí tem mais aqui o terceiro valor ao quadrado. Só que aqui, olha, eu já tenho 4y. E 4y, para eu chegar no 8y, eu tenho que multiplicar por quanto? Por 2. Então, essa minha interrogação aqui é o número 2. E essa minha interrogação aqui vai ser o 2 ao quadrado, porque é o quadrado do segundo, certo? Que completa aqui o meu trinômio. Então, eu escrevi isso aqui, ó, eu adicionei mais 2 ao quadrado, completando o quadrado desse lado. Mas, para uma equação que é equilibrada, toda equação é uma balança, está lá em equilíbrio, se eu somei 2 ao quadrado de um lado, eu tenho que somar 2 ao quadrado do outro. Então, aqui do lado desse menos 3, eu adicionei também mais 2 ao quadrado. Aqui nesse trinômio, né, eu escrevi, então, como 2y mais 2 ao quadrado, transformei no quadrado da soma, e aqui, como 2 ao quadrado dá 4, menos 3 mais 4 dá 1. Já coloquei aqui o resultado, tá? E aí, o que a gente vai fazer? A gente vai fazer parecido com aquele da letra A, da incompleta. A gente tem alguma coisa ao quadrado igual a 1. Como é que a gente tira esse quadrado daqui? Passa para o outro lado, como mais ou menos a raiz daquele número. Mais ou menos raiz de 1 dá 1, mais ou menos 1, tá? Então, a gente vai pegar esse parte aqui que ficou na frente, que é o 2y mais 2, vai igualar a menos 1, que seria uma das opções aqui, e essa mesma expressão vai igualar a 1, que seria a segunda opção. Então, a gente vai resolver essas equações de primeiro grau que ficaram aqui. O mais 2 passa para o outro lado, menos 2, e o mais 2 aqui também passa para o outro lado, menos 2. Aqui, menos 1 menos 2 dá menos 3, e aqui 1 menos 2 dá menos 1. Esse 2 que está multiplicando veio para cá dividindo, esse 2 que está multiplicando veio para cá dividindo, e a gente chega nas raízes menos 3 meios e menos 1 meio. E aí, o que a gente tem, né? Essa observação. Quando eu falei lá da forma fatorada, a forma fatorada do produto da forma, eu tenho lá x ao quadrado, mais a soma x, mais o p, que é o produto, igual a zero. Quem acompanha x2 é 1. Por isso que a forma fatorada fica x mais a vezes x mais b, onde a raiz aqui seria, no caso, menos a
e a raiz aqui seria menos b, né? Sempre com sinal trocado. Mas aqui, nesse caso aqui, eu tenho um 4 na frente desse y, que é a minha variável. Então, não vai ficar sem nada aqui na frente. Esse mesmo a aqui, que está aqui na frente, é o a que fica na forma fatorada. E aí, para não fazer uma demonstração literal, eu peguei a demonstração numérica como se fosse a prova real. Eu peguei a forma fatorada de qualquer equação de segundo grau, isso serve para qualquer uma, que seria essa forma aqui, a vezes x menos a primeira raiz, vezes x menos a segunda raiz igual a zero, e mostrei para vocês que eu vou chegar nessa equação aqui, que era a equação original, que eu já rabisquei muito essa, risquei lá de cima. Então, esse a, ele tem que ser o mesmo a daqui, que é o 4, coloquei ele aqui, y menos, porque aqui a variável não é x, é y, menos, que é disso aqui mesmo, da fórmula, ó. O primeira raiz é menos 3,5, então eu escrevi aqui menos 3,5, depois y menos de novo, porque é da fórmula, a segunda raiz é menos meio, joguei ela aqui, igualei a zero. Aí, aqui o menos com menos dá mais, e aqui menos com menos dá mais. E eu, como sou professora de matemática, eu falei assim, bem, a forma fatorada é essa aqui, sim. Se eu deixasse assim, pedisse, qual é a forma fatorada? Essa daqui seria uma opção da forma fatorada. Essa daqui seria uma opção da forma fatorada, que seria o a vezes o y menos o menos 3 meios, que dá mais 3 meios, e o y menos o menos meio, que dá mais meio. Essa aqui seria uma forma fatorada da equação de segundo grau. E essa aqui também é uma forma fatorada dessa mesma equação. Por quê? Se eu separasse esse 4 em 2 vezes 2, observe que 2 vezes y, aí a gente faz a distributiva, né? Esse 2 vezes esse termo, esse 2 vezes esse termo. 2 vezes y dá 2y. E 2 vezes 3 meios, quando eu simplificar aqui, ó, 2 dividido por 2 dá 1, 1 vezes 3 dá 3. Então, aqui fica 3, nesse mais 3 meios, né? E aqui, 2 vezes y dá 2y, e 2 vezes meio, 2 vezes meio, 2 dividido por 2 dá 1, 1 vezes 1 dá 1. Então, aqui vai ficar 2y mais 1 igual a zero. Essa daqui também é a forma fatorada, a segunda forma fatorada dessa equação de segundo grau, tá? As duas estão corretas. Lembrando que raiz, né? Como aqui eu tenho, vou olhar mais para esse ponto aqui. Se aqui eu tenho o número 4, né? Pensando assim, que é a observação que eu fiz ali na II. Se aqui eu tenho o número 4, aqui eu tenho y mais 3 meios, aqui eu tenho y mais 1 meio igual a zero, estou dizendo que esse produto é igual a zero, tá vendo que esse 4 aqui não vai fazer diferença nenhuma? Porque 4 vezes um número para dar zero, o outro número tem que ser zero, porque o 4 já é diferente de zero. Então, esse 4 aqui, na hora de eu falar de raiz, ele não interfere em nada. E se você observar aqui, se você colocar menos 3 meios vezes... Vou deixar esse 4 aqui, que eu fico riscando tudo, depois vocês não entendem nada, né? Mas eu tô vendo, vocês estão vendo aqui que 4 não interfere. Menos 3 meios mais 3 meios é o que vai dar zero, e o menos meio mais meio é o que vai dar zero. Então, essa forma fatorada, mesmo que tenha o 4, esse 4 não interfere na solução do problema, tá? E aí, só para mostrar para vocês que vai dar essa equação aqui, o que eu fiz, né? Eu multipliquei esses dois binômios e cheguei naquela forma lá, dessa forma, ó, 2y vezes 2y, 2 vezes 2, 4y vezes y ao quadrado, 2y vezes 1, 2y, 3y vezes 2y, 6y, 3 vezes 1, 3. E aí, aqui, reduzindo os termos semelhantes, 2y mais 6y dá 8y, que dá essa equação aqui, tirando a prova real, né? Mostrando que é a volta. E aí, a observação que eu coloquei lá no material do número 2, e aqui só tá, aqui embaixo tá escrito assim, que menos 2 e 5 meios são as raízes da equação, igual eu fiz em todos eles, tá? Eu tô mostrando o seguinte, que se você tiver a forma fatorada, só um instantinho. Outra pessoa tentando participar da reunião de fora.
se você tiver o trinômio da forma fatorada, igual tem aqui, eu não preciso transformar ele para a forma reduzida e depois fazer o processo inverso, porque eu vou estar perdendo tempo. Se a gente pega ele no trinômio e fatora, o objetivo é fatorar, que é para resolver a equação, por que eu já tenho ele na forma fatorada? Se eu tiver que saber qual é a raiz da equação, qual é o valor de n, no caso, que é a nossa variável aqui, por que eu vou ter que transformar ele para a forma reduzida, que é fazer essa multiplicação desses polinômios todinhos aí, e depois fatorar tudo de novo? Quer dizer, não faz sentido. Então, se você já tiver a forma fatorada, você pode usar a forma fatorada e deve para chegar na raiz da equação, tá? Que alguns problemas eu já vi que ele já te dá a forma fatorada e pergunta qual é a raiz, e tem gente que transforma para a equação de segundo grau e usa Bhaskara. Isso é um desserviço que você está fazendo. Então, aqui, 9 vezes algum número para dar zero, como ele é diferente de zero, ele não vai estar interferindo em nada aqui. Então, o que eu tenho que olhar? Para esse produto dar zero, ou 2n menos 5 é zero, ou n mais 2 é zero. Então, eu vou ter essas duas situações aqui. Aí, o menos 5, se eu jogar para o outro lado, vai dar 5 positivo. O mais 2, se eu jogar para o outro lado, vai menos 2. Aqui já está resolvido. Aqui tem o 2 multiplicando e eu passo ele para baixo dividindo. Fico com 5 meios e menos 2, que é o que zera essa equação, tá? E então, foi o que eu escrevi aqui, ó. Observe que o polinômio já se apresentar na forma fatorada, não é necessário colocar ele na forma reduzida, que é essa daqui, ó, para resolver o trinômio. Não faz sentido nenhum. Pega essa forma fatorada, iguala lá os termos que zeram um produto a zero e pronto. E aí você vai achar as raízes da equação de segundo grau, que é o objetivo de resolver uma equação de segundo grau. Até aí, tudo bem, gente? Calma aí que tá difícil aqui eu ir para a sala de vocês. Ah, agora eu consegui. Matheus e Yasmin que ficaram. Matheus, entenderam essa parte de completar quadrado? Sim, Yasmin. Sim, beleza. Aí, essa parte de completar quadrados é o que vai me dar origem à fórmula de Bhaskara, que eu vou printar aqui para vocês. Como é que ela é feita. E já o primeiro exemplo. Então, veja bem. Vou mostrar tudo aqui para vocês, né? A ideia, explicar tudo direitinho, que aí vocês vão lembrar do exemplo numérico, vão tentar entender aqui essa demonstração da fórmula de Bhaskara. Não precisa decorar a demonstração, só a fórmula, tá? Mas só para vocês entenderem a ideia. Então, primeiro a gente pegou o termo independente e passou para lá. Não foi isso que a gente fez numericamente? Então, mais C vem para cá, menos C. Por que eu estou multiplicando por 4A? Primeiro, aqui eu tenho AX ao quadrado. Para esse AX ao quadrado virar um quadrado, eu tenho que multiplicar por um A aqui, porque A vezes A é que vai dar A ao quadrado. Então, esse A se justifica por causa disso. E o 4? Só um instantinho, gente. O que foi, Fê? Fala. Eu quero biscoito. Pega lá no armário, meu amor. Tá? A mamãe não vai poder botar num potinho. Você tem que achar um potinho e guardar, tá bom? Aí, esse primeiro A aqui, então, é para completar o quadrado. Lembra que a gente está completando o quadrado. E o 4 é o seguinte. Aqui no meio, então, se eu tenho lá, né, o A ao quadrado, x ao quadrado, ele vai ser o quadrado de AX. Beleza, essa parte aqui eu já teria pronta. Aí eu teria que ficar aqui com 2 vezes o AX vezes o B, certo? Só que aqui, veja bem, tudo que eu tenho que fazer numa equação, eu tenho que fazer nela inteira. Para eu chegar aqui nesse 2, se eu for multiplicar esse 2 aqui pelo termo da frente também, eu acabo ficando sem um número elevado ao quadrado de novo. Então, ao invés de eu multiplicar por 2, para eu ter um número ao quadrado, eu vou multiplicar por o quadrado de um número par, que seria o 2, que é o 4. Então, eu multiplico por 4A.
tá? O 4 é por causa disso, porque aqui eu preciso ter o dobro de alguma coisa, só que se eu multiplicar tudo só por 2, eu perco o quadrado do primeiro. Então, eu multiplico por 4, que eu continuo com o dobro de alguma coisa, e não perco o quadrado do primeiro. Então, eu multiplico tudo por 4a. Então, aqui vai ficar 4a ao quadrado, x ao quadrado, quando eu multiplicar por esse. O 4a, quando eu multiplicar por bx, vai ficar 4abx. E aqui eu fico, então, com menos 4ac. Depois eu vou somar b ao quadrado para completar o quadrado, né? Porque é justamente isso aqui que a gente tinha, né? Eu não tenho aqui que ficar com b ao quadrado. Então, eu tenho que somar b ao quadrado aqui nesses dois lados, né, da equação. Então, aqui eu somei b ao quadrado. E aqui eu também somei b ao quadrado, só que eu ajeitei e coloquei ele na frente do número negativo, né? Então, ficou b ao quadrado menos 4ac. Mas incluí b ao quadrado nos dois lados. Isso aqui vai ser 2ax mais b, por causa do que a gente tinha falado, né? Então, aqui, 2ax ao quadrado dá 4ax ao quadrado. Aqui ia ser 2 vezes 2, que dá 4. Olha como é que bate direitinho. E aqui eu fico com b ao quadrado, então o quadrado perfeito dele é 2ax mais b ao quadrado, tá? Completei o quadrado desta forma. E do outro lado eu continuo com b ao quadrado menos 4ac. E aí esse 2, a gente já viu que pode passar como mais ou menos a raiz desse número, que é lá da opção A das equações incompletas. E aí o que a gente vai fazer? Esse mais b, para eu isolar o x, eu jogo ele para o outro lado, ele vai menos b. E esse 2a, que está multiplicando x, para eu terminar de isolar o x, ele vai para baixo dividindo. E essa daqui é a minha fórmula de Bhaskara. A famosa fórmula de Bhaskara, que vocês já devem ter ouvido falar, quem ainda não conhece. Então, essa fórmula de Bhaskara vem desse processo que eu fiz numérico de completar os quadrados. E aí eu não preciso mais ficar completando os quadrados, eu posso usar a fórmula direto, basta que eu saiba identificar quem é B, quem é A e quem é C numa equação de segundo grau completa, ou incompleta, tanto faz, tá? Só que ela tem duas formas de apresentação. Essa daqui, que eu particularmente não gosto de usar, muitos autores, né, de livro adoram, mas eu particularmente não gosto de usar. Eu gosto de usar essa daqui de baixo, que é a x ao quadrado, o x é menos b, mais ou menos raiz de delta, onde o delta é o discriminante da equação, e quem é o delta? É esse valorzinho aqui de dentro da raiz, ó, b ao quadrado menos 4 vezes a vezes c. Tá? Então, é como se eu resolvesse o delta separado, que é o discriminante da equação. Eu faço duas contas ao invés de fazer uma só. Primeiro eu acho o delta e depois eu acho o x. Eu faço as duas contas em separado. Por que eu gosto de separar o delta, né? Eu gosto de separar o delta porque existe toda uma situação relacionada com o delta. Uma delas é o estudo do sinal, que a gente ainda vai ver na aula de hoje. Então, nesses estudos do sinal, a gente vai ver que o delta pode ser positivo, negativo e zero. E aí a gente vai ver o que acontece com as raízes de acordo com esses sinais de delta. Então, ele é importante por conta disso. Por causa das características dele, ele vai determinar certas consequências em relação aos valores de x. Além disso, quando vocês forem estudar a função quadrática, que também vai ser esse ano nos conteúdos de primeiro ano, vocês vão estar lá em função quadrática, vai estudar valor máximo. O valor máximo, a fórmula do valor máximo é menos delta sobre 4a. Não depende do valor de x, depende do valor de delta e do valor de a. Então, assim, é outra coisa que também que não independe do valor de x. Então, eu particularmente prefiro calcular o delta separado. Se por acaso você já viu a equação de segundo grau anteriormente e quiser calcular o delta junto, que é usando essa primeira fórmula aqui, ok. Eu uso essa e essa daqui separadinha para o delta, tá? É a única diferença. E aí, o que vai acontecer? A fórmula de Bhaskara, essa fórmula genérica da equação de segundo grau, ela resolve qualquer equação de segundo grau. Então, ela vai resolver as equações incompletas e as equações completas. Ela vai resolver os trinômios quadrados perfeitos, ela vai resolver o produto da forma, ela vai resolver qualquer equação de segundo grau, independente do formato. Desde que você saiba usar a fórmula, acerte na regra de sinal, você chega naquelas raízes perfeitamente.
E aí, o que eu fiz? Eu peguei os mesmos exemplos que a gente já tinha usado anteriormente. Por exemplo, esse aqui foi o primeiro exemplo, né? Que foi até aquele que eu fatorei e coloquei x mais 8, x menos 8. Lembraram? E aí, esse aqui, ó, que é uma equação incompleta do tipo A, né? Que é o ax ao quadrado mais c igual a zero. Eu consigo perfeitamente resolver ela usando Bhaskara. O que eu faço? E acaba que quando eu tenho que ficar fazendo revisão, tipo lá em função quadrática, eu vou muito mais resolver Bhaskara do que a equação de incompleta dos outros métodos, porque senão eu tenho que ficar fazendo revisão da revisão da revisão. E aí eu prefiro usar Bhaskara direto, que eu não preciso revisar nada, só explicar como é que usa e fica ali no Bhaskara, tá? Então, quando não tem nada na frente é 1, por isso que o meu A é 1, lembrando que o A é sempre quem acompanha x ao quadrado, o meu B é sempre quem acompanha x e o meu C é o termo independente. Então, aqui, quem está acompanhando x ao quadrado é 1, o meu A é 1. Não tem ninguém acompanhando o x, então o meu B é 0. E o termo independente é o menos 64. Se tiver negativo, coloco o sinal negativo, não pode esquecer. Faço a minha formulazinha do delta separado, que é b ao quadrado menos 4ac, e aí eu vou substituir. Pela minha experiência, os alunos adoram a equação de segundo grau até mais do que a equação de primeiro grau. Porque você tem uma fórmula, você substitui os valores, se você não errar os sinais, você resolve qualquer equação de segundo grau, tá? Então, por experiência, a equação de segundo grau, ela geralmente é bem aceita. E aí o B é 0, então você vai escrever aqui 0 ao quadrado, ó. O A, ele é 1, então você vai escrever menos 4 vezes 1, tá aqui, vezes o C, que é menos 64. Aí coloca o menos 64 em parênteses. Por que você tem que colocar o menos 64 entre parênteses? Eu já vi muita gente fazer isso aqui em prova, ó. Você coloca sem o parênteses, né? Por exemplo, isso aqui. Se a sua letra for muito esquisita, você, com o tempo, você não vai enxergar esse ponto. Eu já vi que quando você copia, assim, de uma linha para outra, de uma linha para outra, passo a passo, você vai acabar esquecendo que um ponto existe aqui e vai acabar fazendo 4 vezes 1, menos 4 vezes 1, menos 4. Já vi muito isso. Menos 4 menos 64, menos 68. Então, a gente coloca o parênteses para lembrar que aqui tem uma multiplicação, para não esquecer a importância do uso do parênteses. Muito bem. Então, aqui, ó, nessa multiplicação, como eu posso multiplicar esses três termos ao mesmo tempo? Menos com menos dá mais. E 4 vezes 1 dá 4, e 4 vezes 64 dá 256. E aí eu vou, então, lá para fatoração de 256. Ou eu posso tirar, apertar lá, né? Raiz de 256 na calculadora e tiro, ou aqui eu posso resolver a raiz usando a fatoração. Como é que eu resolvo a equação de segundo grau usando a fatoração, né? Raiz quadrada usando fatoração. Como 256 é par, eu posso dividir por 2, dá 128. 128 é par, eu posso dividir por 2, dá 64. 64 é par, posso dividir por 2, dá 32. 32 é par, posso dividir por 2, dá 16. 16 é par, posso dividir por 2, dá 8. 8 é par, posso dividir por 2, vou botar aqui do lado, tá? Dá 4. 4 dividido por... Eu acho que ainda dá para... Não, vou fazer isso não. Tem um espaço aqui que eu esqueço, que é do... Imagem. Parece que é lá de baixo, mas não é, porque eu printo as coisas. Vai dar espaço, sim. Eu achei que eu não tivesse mais espaço para escrever. 8 dividido por 2 dá 4, 4 dividido por 2 dá 2, e 2 dividido por 2 dá 1. E aí, a cada dois números iguais, eu separo 1. Então, aqui, ó, separei 1. Aqui eu tenho dois números iguais, separei 1. Aqui eu tenho dois números iguais, separei 1. Aqui eu tenho dois números iguais, separei 1. E aí eu faço o produto, ó, 2 vezes 2, 4, vezes 2, 8, vezes 2, 16. E aí eu tenho, então, que raiz de 256 vai ser 16. Por que eu tenho que tirar a raiz do delta? Porque aqui tem raiz de delta, tá? Então, já me adiantando. Aí, calculei o delta. Aí, do delta, já pode tirar a raiz, porque você vai ter que tirar a raiz do delta de qualquer forma. E aí, vem aqui essa segunda fórmula, que é essa daqui, né? X igual a menos B, mais ou menos, raiz de delta dividido por 2A. Menos, vem aqui, ó, que é da fórmula, o zero é o B,
mais ou menos a raiz de delta, dividido por 2 vezes o A, que é 1. O A não muda, né? Continua sendo 1. O B também continua sendo 0. São os mesmos valores que você separou lá em cima. 0 não tem sinal, então menos 0 é 0, mais 0 é 0, e vai sumir. Vai sobrar o quê? Mais ou menos a raiz de 256. Raiz de 256 a gente acabou de achar que é 16, e 2 vezes 1 dá 2. E aí 16 dividido por 2 dá 8, ou seja, as raízes continuam sendo menos 8 e 8. Ah, mas poxa, da primeira forma é muito mais rápido. Concordo. Sabe resolver? Entendeu como é que resolva? Resolva como uma equação incompleta. O que eu estou mostrando aqui para vocês é que a equação incompleta também consigo resolver da forma, usando a fórmula de Bhaskara. Meu objetivo é esse. Mas você preferiu resolver do método A, que é aquele que eu expliquei? Maravilha, segue em frente e tá tudo certo. O segundo e o terceiro exemplo. Vamos lá. Ó, esse segundo exemplo era aquela equação de segundo grau do tipo B, que é ax ao quadrado mais bx que não tem c. Bem, o meu A aqui é 5, que é quem acompanha x2, o meu B é 6, que é quem acompanha x, e aqui eu não tenho c, então o meu c é 0. Beleza? E aí, o que eu faço? Substituo no valor do delta, né? B ao quadrado menos 4ac, que é a fórmula. O B ao quadrado fica 6 ao quadrado, menos 4 vezes o A é 5, ó, 4 vezes 5, vezes o C, que é 0. Qualquer número vezes 0, isso aqui é um produto de uma vez só, dá 0. Aí vai desaparecer, então eu fico com 6 ao quadrado igual a 36. E aí venho para a segunda fórmula, né? Que é o do x, que é a fórmula de Bhaskara, x igual a menos b mais ou menos raiz de delta dividido por 2a. E aí eu tenho esse menos, que é o da fórmula, o 6, que é o número, que equivale a b, né? Aqui, mais ou menos a raiz de 36, que é o delta, dividido por 2 vezes o a, que é o 5, que a gente já determinou aqui. Fico, então, com menos 6, mais ou menos. Raiz de 36 é 6, porque 6 vezes 6 dá 36, e 2 vezes 5 dá 10. E aí, aqui eu vou ter duas raízes reais e diferentes. Toda vez que isso acontecer, eu, como o mais vem por cima, eu escrevo essa situação aqui como menos 6 mais, aqui, né? Menos 6 mais 6, aqui por cima dividido por 10. E como o menos aqui está por baixo, aí eu escrevo aqui embaixo, menos 6 dividido por 10. Eu separo em duas contas, que é efetivamente o que você tem que fazer. Menos 6 mais 6 dá 0, 0 dividido por 10 dá 0, e menos 6 dá menos 12 dividido por 10 não dá valor exato, mas você pode simplificar por 2, e vai ter, então, menos 6 quintos, que foi aquele valor que a gente achou, né? Que uma raiz sempre é 0, e a outra, nesse caso, seria o menos 6 quintos. Ah, usando a fatoração é muito mais rápido. Ok, só estou mostrando que qualquer tipo de equação incompleta eu também resolvo usando Bhaskara, tá? Esse é do trinômio quadrado perfeito. Também resolvo usando Bhaskara, que foi aquele que a gente escreveu na forma 2x mais 3 ao quadrado igual a 0, e achamos, então, o x igual a menos 3 meios. Bem rapidamente. Quem sabe fatorar, ótimo. Quem não sabe, vai usar Bhaskara. E aí, aqui é o A, para a gente usar Bhaskara, né? Tem que identificar A, B e C. Aqui é o A, 4, o B é 12 e o C é 9. E aí escreve lá e substitui, né? O B ao quadrado, 12 ao quadrado, menos 4 vezes A vezes C. 12 ao quadrado é 12 vezes 12, 144. 4 vezes 4 é 16. 16 vezes 9 também é 144. 144 menos 144 dá 0. E aí, o que vai acontecer com esse 0 aqui sendo o valor de delta? Ele fica, quando eu for substituir, a raiz de 0 é 0, ó. Vai desaparecer esse termo aqui, tá? E aí, o que vai acontecer? Eu tenho aqui esse menos da fórmula, com o valor de B, que é 12, coloco 12 aqui, isso aqui desaparece, porque é raiz de 0, e embaixo eu tenho 2 vezes A, que é 4. E aí eu tenho menos 12, 2 vezes 4, 8. Menos 12 oitavos, não dá para dividir, mas dá para simplificar por 4, que vai dar menos 3 meios. E aí você
chegou em duas raízes reais e iguais a menos 3 meios, tá? Isso sempre vai acontecer no trinômio quadrado perfeito, que eu falei que eu fiz a observação lá embaixo quando eu fiz os estudos do delta. E, muito bem. Dá para resolver fatorando, dá para resolver por Bhaskara. Então, Bhaskara eu estou mostrando que resolve qualquer coisa. Eu, quando eu era estudante, eu fechava o olho e aplicava Bhaskara. Eu não queria saber se era por soma e produto, se... Não queria... Eu adorava Bhaskara. Não sei aquelas incompletas que eram muito rápidas. Mas eu não ficava pensando, isso é um trinômio quadrado perfeito. Eu particularmente não ficava. Eu aplicava Bhaskara direto. Aqui, ó, não tem nada na frente, é o produto da forma. Esse aqui, ó, vai resultar no produto da forma, que foi o que a gente chegou em x mais 1 vezes x menos 13 igual a zero, tá? Só relembrando. Foi essa fatoração aqui. Se eu fosse usar Bhaskara, eu jogo, vejo quem é o valor que acompanha x2, que é o 1, quando não tem nada é 1, o B é menos 12, o C é menos 13. Coloco os sinais negativos quando tiver. E aí vem aqui, ó, B ao quadrado, menos 12 ao quadrado. Menos 4 vezes A, tá aqui o A, 1. Vezes C, tá aqui o C, menos 13. E aí vou fazer todas as regras de sinal e as contas. E aí, de novo, não sabe número inteiro, tem dificuldade com número inteiro, vai lá na aula no canal do Ferreto, do Procópio, eu já botei isso num link lá, procura. Ou me salva e vai estudar operações com números inteiros. E aí você tem que, no quadrado, né, menos com menos dá mais, 12 vezes 12 dá 144, aqui menos com menos dá mais, 4 vezes 1, 4, 4 vezes 13, 52. Quando você somar 144 com 52, dá 196. De novo, como é que eu tiro raiz quadrada? Deixa eu ver, porque tá apitando, pode ser gente de fora tentando entrar. Não, entrou a Emily. Muito bem. E aí, como é que eu tiro a raiz quadrada de 196? Eu divido isso aqui por 2, porque é par, aí dividido por 2 vai dar 98, 98 dividido por 2 dá 49, 49 está lá na tabuada do 7, que é 7 vezes 7, então eu divido por 7 vai dar 1. A cada dois números iguais eu separo 1, e aí 2 vezes 7, então, vai dar 14. Então, a raiz de 196 dá 14, eu já coloquei aqui, ó. Já mostrando aqui para vocês. Raiz de 196 é 14. Como a gente sempre tira a raiz do delta, já pode fazer delta e tirar a raiz direto. E aí vem, ó, a fórmula de Bhaskara, né? Menos B. Esse menos aqui é da fórmula. E esse menos 12 é do B. Então, pode ser que você tenha conflito de sinal com o menos da fórmula e o menos do número. Mais ou menos a raiz de 196, que é o delta, dividido por 2 vezes o A, que é 1. E aí eu fico aqui com menos dá mais, então aqui eu vou ficar com 12 positivo, mais ou menos a raiz de 196 é 14, que a gente calculou ali, e 2 vezes 1 é 2. Aí para cima eu coloco a soma, para baixo a subtração. 12 mais 14, 26, 26 dividido por 2, 13, e 12 menos 14, menos 2 dividido por 2, menos 1. E aí eu chego nas raízes aqui, né? Menos 1 e menos 13, positiva. Aquelas mesmas raízes lá que eu usei fatorando. Então, Bhaskara também serve para isso. Bhaskara serve, inclusive, para calcular perfeitamente aquelas questões de completar quadrados, que foi o último exemplo lá que eu dei e que a fatoração ficou horrorosa. Então, aqui o meu A é 4, o meu B é 8, o meu C é 3. Vou jogar lá, ó, B ao quadrado, menos 4 vezes A, vezes C. 8 ao quadrado dá 64, que é 8 vezes 8. Aqui 4 vezes 4 dá 16. 16 vezes 3 dá 48. 64 menos 48 dá 16. E aí a gente vem, né? Menos da fórmula, ó, 8 positivo, mais ou menos a raiz do delta, que é 16, divididos por 2 vezes o valor de A, que é 4. E aí aqui vai ficar menos 8, mais ou menos. Raiz de 16 é 4, porque 4 vezes 4 dá 16. 2 vezes 4 dá 8. E aí para cima eu jogo a soma, para baixo eu jogo a subtração. Menos 8 mais 4 dá menos 4. Não dá para dividir para dar um valor exato, mas dá para simplificar por 2. E aí eu vou chegar em menos meio. E menos 8 menos 4 dá menos 12. Também aqui, simplificar por 2 não.
Simplifico por 4. 4 divididos por 4 dá 1. E 8 dividido por 4 dá 2. Aqui, o 12 dividido por 4 dá menos 3, né? Menos 12 por 4 dá menos 3. E 8 dividido por 4 dá 2. E aí eu acho também aquelas raízes menos meio e menos 3 meios usando Bhaskara. Certo? Aí a gente vai começar o estudo de delta. Antes da gente começar o estudo de delta, eu vou interromper aqui a gravação, porque senão o vídeo vai ficar megalomaníacamente grande.